Olá, boa noite para você, aluno, professor que está conosco aqui na nossa sala, acompanhando e participando da nossa escola bíblica online. Aqui, então, toda quarta-feira a gente faz a gravação. E um bom dia para você que está conosco aí na estreia desse vídeo, iniciando aqui esta semana, este primeiro dia da semana, às 9 horas da manhã, assistindo a aula da escola bíblica, a nossa quarta aula sobre a conquista da terra de Canaã, da região de Canaã, com os livros de Josué, Juízes e de Ruth. São os livros que nós estamos estudando nestas 13 lições, né? Estamos ainda no livro de Josué. A sugestão da revista que a gente tem utilizado é uma divisão de maneira temática, então não está indo na sequência dos capítulos. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter um panorama geral dos capítulos de 13 a 19. Eu ainda fiz um programa diferente para a nossa aula, tá? Eu vou focar numa parte específica para não ser apenas uma aula de história. É justamente sobre isso que eu quero falar primeiramente. O livro de Josué está na classificação dos livros históricos, que ele vai de Josué deixa eu ver, até Neemias. Então nós temos aí Josué, Juízes, Ruth, primeira, segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, Esdras e Neemias, né? Então, esses são os livros chamados históricos. Por que que tem esse nome? Porque a forma de narrar, a forma de escrever os livros é numa narrativa histórica. Tem também poesia nele, claro, em momentos vai ter poesia, vão ter profecias também nesses livros, também tem essa parte, mas não é o foco principal do livro ou destes livros, né? Então, por exemplo, os livros poéticos, eles são inteiros escritos em formato de poesia. Os livros proféticos, eles são todos escritos também inteiros em formato de profecia, né? Então, nós temos aí todas essas designações do livro da Bíblia, da forma com que ela é dividida, e aí está o livro de Josué. Então, nós temos essas narrativas, e aí nós estamos dividindo por temas. Hoje o tema vai falar sobre a conquista de Canaã. Se você acompanha a revista, a gente colocou um tema um pouquinho diferente, um título diferente, recebendo a promessa, né? Então você vai ter ali mais sobre essa informação. E para não ficar aquela aula de história, né, porque os capítulos que são recomendados hoje para estudo e para leitura é Josué, do capítulo 13 ao capítulo 19. Então, para não ficar aquela aula de história e geografia, a gente vai dar uma mudada na forma de abordar esse tema e tirar lições de dentro de alguns textos específicos, tá bom? Então, aí a gente convida você a participar conosco, tá? Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Esses três versículos são o texto base para a nossa lição, para a gente ter esse panorama geral do que vão falar estes três capítulos. Então, abra esses três capítulos, não. Esses capítulos do 13 ao 19. Abra a tua Bíblia e leia para mim. Josué capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Quem achou já pode abrir o microfone e ler. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado a herança às 2,5 tribos a leste do Jordão, mas os levitas não dera herança entre os demais. Muito bem. Preparei aqui, vamos ver se vai funcionar. Para a aula aqui, os alunos eu sei que vão ver, os que estão conosco aqui online. Não sei se depois a gente vai conseguir ver isso na internet, qualquer coisa a gente põe na edição. Preparei aqui, separei um mapa para a gente ter uma noção dessa divisão, tá? Esse mapa, ele é justamente com base na leitura de todos esses capítulos, principalmente a partir do capítulo 14 até o capítulo 19. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar, para mostrar para vocês.
Vamos lá. Os alunos estão vendo? Faz um joinha aí para mim. Tá na tela? Beleza, então vamos lá. Temos aqui, então, as 12 tribos de Israel. Se você contar, vai dar aí 13 territórios, né? Então, por quê? Porque, na verdade, nós temos uma tribo aqui, ó, Manassés, que tem Manassés ocidental e Manassés oriental, mas é uma tribo só. Então, nós temos as 12 tribos de Israel, e você vai reparar aqui uma coisa diferente, né? Porque dentre as 12 tribos, você não vê a tribo de Levi. Ela não tem um território. E realmente, mas ainda assim dá 12. Por quê? A tribo de José foi dividida em dois, Manassés e Efraim. Tá? Então você vai ver aí esses territórios. Manassés é a que tem o maior território, né? Então está aqui e está aqui em cima. Era também um dos povos mais numerosos, acho que perderam apenas para Judá. E a segunda aqui, Efraim, nessa região aqui abaixo. E as demais aqui, então você vê Simeão, Ruben, Gade, Naftali, Aser, Zebulon, Dan e Issacar, além dessas, e Benjamim, além dessas outras que a gente já mencionou aqui. Bom, então depois aí você pode pesquisar essa divisão das 12 tribos. Às vezes você vai ver um pedaço do mapa sem uma determinada área de Manassés só até aqui, só esse pedaço aqui abaixo, e o pedaço de Judá também um pouquinho menor, mas em geral traz essa mesma precisão. Tá? Deixa eu ver aqui se voltou. Vou de volta. Ok. E aí você vê, então, a tribo de Levi, é a única tribo que não tem terra, então perceba por que que eles não têm terra. Isso está lá no capítulo 13, no versículo 33. Diz assim: mas a tribo de Levi, a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhe dissera. O tema da aula de hoje fala sobre ocupação de terra. O tema da aula de hoje fala sobre recebendo a promessa ou recebendo promessas. E a gente tem que ter em mente que, de todas as promessas, nós hoje temos a Bíblia revelada por completo, né? Então, nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E a nossa herança, ela não se resume a uma escritura de um terreno, a escritura de uma casa. A nossa herança é a herança eterna nos céus. Por que que é importante a gente entender isso? Porque nós estamos da mesma forma como a própria tribo de Levi. A nossa porção, a nossa herança é o Senhor em Cristo Jesus. Então, tenha em mente que não, você nem sempre vai ter o que um outro irmão seu tem, tá? Então, alguns vão ter a casa própria, alguns não terão. Alguns terão carros próprios, outros não terão. Mas isso não quer dizer que é porque você está fazendo algo de errado ou porque você está sendo punido ou qualquer coisa do tipo. E até mesmo aquele que já conquistou estas situações não quer dizer que essa é de fato a promessa e a herança do Senhor, até porque a gente tem que entender que aqui nós somos, como a Bíblia diz, peregrinos, estamos só de passagem, somos viajantes nesta terra e a passagem até que é um tanto quanto curta comparada a toda a eternidade. Tá? Então, assim como a tribo de Levi, a herança deles é o Senhor, a nossa herança é o Senhor em Jesus Cristo. E aí você vai ter, então, depois faça essa leitura do capítulo 14 em diante, e você vai ter exatamente a descrição de região por região, cidade por cidade, ali por parte da divisão de Israel, e como Deus detalhou de fato, porque aí o que acontece, gente? Pensa comigo aqui, numa família, onde você tem 12 irmãos, certo? Morre o pai e morre a mãe. E aí você tem a divisão da herança. Da briga, provavelmente. Pode ter algumas exceções. Você pode fazer parte aí de alguma família que as pessoas tenham mais sabedoria, e aí não dá briga, não. Mas vamos piorar um pouquinho a situação. Na verdade, é uma família que os avós estavam vivos, e aí faleceram os filhos e depois os avós.
Então, agora a herança ficou para os netos. E aí, nesse meio tempo, também faleceu alguns dos netos. Então, ficou uma parte para neto, outra parte para bisneto. Tinha ainda um filho vivo. Então, ou seja, virou realmente uma grande divisão. Aí eu acho que daria briga mesmo. Porque entre irmãos, ainda, quem sabe, dê para se entender, mas entre sobrinhos, primos, filho de primo e tudo mais, pode virar uma confusão, né? Deus não permitiu que essa confusão acontecesse. Então, ele deu a Moisés a divisão de como seria cada uma destas tribos, como elas ficariam alocadas, antes mesmo deles chegarem e conquistarem a terra. E esta orientação foi dada a Josué, então o que você está vendo ali é o próprio Deus que já havia dado toda a orientação de como seria feito essa divisão e de como seria feita a ocupação de cada uma dessas regiões, né? Pois bem, mas eu quero fazer um destaque diferente aqui com os irmãos, diferente, para mostrar que o povo de Israel, o povo de Deus, é um povo diferente da sua época. O que você tem ali, para a gente entender o período histórico? Os historiadores pontuam ali que a história do livro de Josué deve ter ocorrido entre o século XV ou até o século XIII, não dá para precisar. Então, aí nós estamos falando de um intervalo de 200 anos, tá? Ou seja, a gente está falando de 3.500 a 3.300 anos atrás, tá? Então, o século XV, século XIII, antes de Cristo, não falei esse detalhe importante. Século XV ou XIII antes de Cristo. Por que é importante entender isso? Porque como era a sociedade ao redor ali, era a sociedade do que hoje a gente chama de Oriente Médio, mas na época era a Mesopotâmia, era uma sociedade patriarcal, né? Era uma sociedade que era conduzida pelos chefes dos clãs e de tribos, e sempre conduzida por homens. E tudo, então, pertencia aos homens. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito interessante que esses capítulos aqui vão nos ensinar. O povo de Deus é um povo diferente, porque Deus é diferente. A Bíblia, de fato, vai narrar uma série de histórias e retratar como eram as coisas naquele tempo. Mas Deus, ele enxergava o ser humano de um jeito diferente. Então, por exemplo, leia para mim aqui, eu vou pedir a um dos alunos para ler para mim Josué, capítulo 17, versículo 3 e versículo 4. Josué 17, 3 e 4. Quem achou, pode ler. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, mas somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. O que está acontecendo aqui? Porque você tem ali várias divisões de terras. As divisões, elas eram dadas primeiro pelas tribos e depois pelos chefes dos clãs, né? Então, onde para cada clã iria ali que fazia parte dessas tribos. Então, nós temos uma família que era o clã de Zelofeade. Aí eles colocam toda a linhagem de Zelofeade até a Manassés, que é, então, da tribo, o líder da tribo de Manassés, que faleceu no Egito, né? Muito antes do povo de Israel deixar o Egito. Bem, do nada, eles estão fazendo a informação de como está sendo a divisão de terras, estão falando agora da divisão de terras da tribo de Manassés, e do nada ele faz um parêntese na história e conta a história de algumas mulheres, né? Então aqui nós temos as 5 mulheres: Mahalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E conta a história, então, da família de Zelofeade, por quê? Ele só teve filhas. E na sociedade da época,
a propriedade ficava apenas no nome do homem, era apenas do filho, e quem tivesse filhas, então, perderia o direito à terra. Qual é o problema, por exemplo? Se as filhas de Zelofeade casassem com alguém de outra tribo, um de Efraim, um de Dan, um de Zebulon, aquela parte passaria a pertencer a outra tribo. Então, a tribo ficaria com um território menor. Isso pode não parecer tão importante hoje para nós, mas naquela época era muito, muito importante. Bem, Deus ele dá um direcionamento diferente, contrapondo todo o contexto social da época, para mostrar que realmente ele valoriza as pessoas de um jeito diferente do que o ser humano valoriza. Quer ver? Essa ordem foi dada em Números 27. Então, abra sua Bíblia em Números, capítulo 27. Eu quero que um dos alunos leia para mim, do versículo 3 ao versículo 8. Números 27, do 3 ao 8, e aí você tem exatamente o momento histórico em que Deus dá essa ordem que agora é cumprida em Josué 17. Quem achou pode ler. Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedades entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Olha que interessante, você tem a primeira legislação em prol da mulher. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque hoje você tem um discurso de vários grupos que não conhecem a Bíblia, às vezes até grupos evangélicos, a maioria não, claro, mas que não conhecem a Bíblia e dizem, a Bíblia é um livro machista, a Bíblia é um livro, tem outras expressões, né, sexista e assim por diante, misógino, e tem um monte de adjetivos que o pessoal coloca. E olha, você está vendo que não. 3.500 anos atrás, Deus contrapõe a ordem social, justamente olhando ali para o caso de mulheres que perderiam seu direito. Qual que é um problema na hora de perder ali? Então, não estou falando só do futuro, que seria aqui, ó, Zelofeade, a família dele desapareceria. É mais ou menos como você receber o sobrenome só do pai, e aí a família da mãe, o sobrenome da família da mãe some. Né? Então, é mais ou menos essa ideia, só que eles não tinham sobrenomes naquela época. A terra era o sustento. Então, se a mulher que só tivesse ali no nome do pai, o pai falecesse antes dela ter casado, ela perdia o direito à terra. Ela não tinha sustento. Então, estas mulheres tinham o direito a extrair o sustento da terra porque pertencia a elas. Está entendendo a importância ali? E para a gente entender que realmente a Bíblia não é isso que a sociedade moderna fala, pesquise mais, estude mais, leia mais. Esse daqui era apenas um parêntese que eu gostaria de destacar, para aí sim a gente entrar em alguns temas da lição de hoje. Eu não vou trabalhar com os irmãos os capítulos todos sobre a divisão, porque confesso que acho que para muitos isso ficaria meio chato, porque aí a gente teria uma aula de história mesmo. Tá? O nosso objetivo é extrair algumas lições, então eu vou me concentrar aqui contigo no capítulo 14. O capítulo 14 traz uma história muito interessante e muito importante para o povo de Israel. Um personagem que é citado nos primeiros 5 livros da Bíblia, é um personagem que é citado no livro de Josué, alguns outros livros à frente, e no Novo Testamento. O nome desse cara é Caleb.
Então, vamos conhecer um pouquinho dessa parte da história de Caleb. Leia para mim Josué capítulo 14, versículo de 6 a 9. Josué 14, do 6 ao 9. Quem achou pode ler. Pode ser outros alunos aí, eu vejo que hoje tem bastante gente conosco aí, você pode ler também, tá? Pode ler. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Muito bem. Então, vamos traçar aqui, nós vamos nos concentrar no capítulo 14, para entender sobre essa questão de ocupação de terra, mas principalmente sobre promessa. O primeiro aspecto que a gente tem que ver, então, eu dei um segundo tema, aí no YouTube você vai ver ele como o primeiro, né? Um subtema que é recebendo a promessa. O primeiro aspecto que a gente tem que observar e tira como lição é o fato de você lembrar das promessas de Deus. Então, só que tem uma coisa. Irmãos, fiquem só atentos aí se os microfones estão abertos, tá? E aí, não esquece de fechar seu microfone para não vazar o áudio aqui. Bem, a primeira coisa, e é uma pergunta para o pessoal que está na sala, tá? Então, você já fica esperto para abrir o seu microfone e falar, tá? Então, responde aí para mim. O que você precisa fazer para lembrar de algo? Me diga aí. Rapidinho. Falar para a esposa. Ixi, agora foi 3 de uma vez. Calma aí, vamos lá, um de cada vez. Começa o pastor Salavi, depois Cíntia, depois a irmã Ilse. Falar com a esposa. Ela lembra. Falar com a esposa, muito bem. Cíntia. Que responsabilidade, hein? Anotar, né? Anotar. Só tem que lembrar depois que você anotou. Tudo bem. E irmã Ilse? Pensar naquele assunto. Pensar sobre o assunto, muito bom. A irmã Gardênia ou o irmão Hamilton, que eu vi que abriram o microfone aí? Eu escrevo. Escreve, anota, muito bom. Muito bom. Deixa eu agora perguntar uma outra coisa. Como você lembra de algo que está na sua memória? O que você precisa fazer para lembrar de algo que está na sua memória? Qual é a primeira coisa? Vamos lá. Rebobinar. Rebobinar, voltar atrás, né? Fazer olha, às vezes a gente está indo, isso acontece comigo várias vezes, né? Isso quando você está fora de foco nas coisas, né? Então você está indo, eu estou indo aqui do quarto até a cozinha. E aí eu chego na cozinha e falo, mas o que eu vim fazer aqui? Aí uma das dicas é volta o caminho. E às vezes funciona, às vezes não. Então, rebobinar. Algo mais? Ninguém mais tem algum outro pensamento diferente? Olha, eu acho assim, que para quando você lembrar de algo, às vezes você passa por alguma situação, né? Aí a sua mente traz a lembrança, aquilo que você aprendeu, anotou. Alguns chamam isso de déjà vu. Passou por uma situação parecida, aí você lembra, olha,
Mas tem uma coisa, eu não me fiz muito claro nas perguntas, mas tem uma coisa... Diga, pastor. Deixa eu colocar uma outra coisa que eu tenho procurado fazer, é associar a um objeto. E quando eu vejo esse objeto, traz à memória os episódios e os fatos. De uma certa maneira, eu tenho boa memória não para as coisas presentes, mas para as coisas passadas. Por exemplo, eu lembro da Emilce, qual era a roupa quando eu a pedi em namoro, com que flor que ela estava no cabelo, e então eu lembro de todas essas situações. Só que eu contei o segredo para os homens. É que eu tirei uma foto dela nesse dia. E de vez em quando eu olho essa foto. E é por isso que eu tenho uma boa memória lá de 43 anos atrás. Eu devia ter feito isso, porque eu lembro que a Joyce, ela tava de brinco. Porque ela não sai sem brinco. Na nossa primeira saída. Eu lembro que ela estava vestida também. Ela estava usando tênis, tava com tênis ou sapato, ela estava com calçado, que ela não ia sair descalça. Então é isso aí, não funciona muito não, aí devia ter tirado fotos. Mas aí, bem lembrado, por exemplo, eu consigo lembrar aqui, ó, aqui tem uma foto nossa do namoro, olha aí. Bem bonitinho, olha só, eu magrinho, gente, olha que beleza. Você vê que o Joyce não mudou muita coisa, não. Eu ganhei uns 2 quilos de bochecha e uns 10 quilos na barriga. Então, aqui, ó, eu sei aonde que é esse restaurante. Eu olho essa foto, eu lembro de onde que é esse restaurante. É uma cantina italiana. Eu lembro até qual é a máquina. E não foi celular. Foi uma câmera fotográfica que a Joyce tinha, que tirou essa foto aí. Já era uma câmera digital, não era câmera de filme, né? Mas tem um ponto fundamental para você lembrar de algo, para você trazer algo à memória. Você tem que ter a memória. Você não lembra do que você não viveu, certo? Você não lembra do que você não presenciou ou você ouviu. E aí você pode não ter ido para a Itália, ido para a Grécia, mas você lembra de algumas coisas sobre Itália e Grécia porque você viu na internet, viu uma foto, alguém falou para você, né? Então, o viver não é exatamente estar lá naquele momento, mas é ter ouvido alguém falar, ter visto alguma informação. Você cria memórias daquilo que você, de alguma forma, testemunhou, ouvindo sobre isso, lendo sobre isso, ou estando lá, vivendo a experiência. Claro que, quando você está lá, você lembra com muito mais facilidade do que você lembrar da história que outra pessoa te contou. Por que a gente está falando tudo sobre a memória e lembrança? Porque, primeira coisa, nós estamos falando sobre o receber das promessas de Deus. Você precisa primeiro conhecer as promessas de Deus. Não há como você saber se Deus lhe prometeu algo, se Deus disse que faria algo, se você não conhecer. Por quê? Isso é o que Josué está dizendo, aliás, isso é o que Caleb está dizendo. Caleb vai diante do líder de Israel, que é Josué, e disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus. Então, olha aí, Caleb trazendo algo à memória que, primeiro, foi Deus que falou a Moisés, não falou diretamente a Caleb, então algo que ele ouviu, e algo, então, que ele presenciou sobre mim e sobre você. E aí ele narra o que ele viveu. Ele diz ali, ele lembra sobre quando ele e Josué e Caleb foram espionar ali a terra, a terra de Canaã. E aí depois o que aconteceu? Ele recebe por herança ali a região que a gente chama de Hebron, que é ali em Judá. Então ele traz à memória a promessa que o Senhor deu. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é lembre-se das promessas do Senhor. Conheça a promessa do Senhor e conheça o Senhor da promessa. Olha só o que a Bíblia diz em Números, capítulo 23, versículo 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se você conhece as promessas de Deus, saiba que ele vai cumprir as promessas de Deus. E elas se dão das coisas mais simples às mais sobrenaturais. Então, as coisas mais simples, você está vivendo princípios da palavra de Deus e isso vai se aplicando à sua vida e à sua família. Então, alguém que é fiel ao Senhor e ensina a sua família a ser fiel ao Senhor, terá um convívio abençoado. Deus, de fato, vai trazer ali a bênção a esta casa, porque não só ele foi fiel, ela foi fiel, mas ensinou seus filhos e ensinou seus netos a serem fiéis ao Senhor. Então, a consequência disso é um lar, de fato, veja, não estou dizendo que é um lar que vai ser rico financeiramente, pode até ser. Não estou dizendo que vai ser um lar cheio de posses, não, mas vai ser um lar com um convívio maravilhoso. Você conhece algumas famílias que você fala, nossa, rapaz, a família daquela pessoa é uma família que eu admiro demais. Nossa, eu queria ter esse convívio que essa família tem, né? Possivelmente são famílias ali que têm vivido princípios da palavra de Deus. Então, a Bíblia vai nos orientar isso. Conheça o Deus da promessa e a promessa deste Deus, para que então você possa agora viver em fidelidade a essa promessa, inclusive. Que é o segundo ponto que nos ensina. Lembre-se das promessas de Deus, e agora, como Caleb está dizendo, ele diz ali no versículo 8 de Josué 14, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Viver em fidelidade a Deus é algo que nos faz andar pelas promessas de Deus. Viver em fidelidade é exercitar a tua fé, exercitar a obediência ao Senhor. Então, Deus ele vai dando ordem à nossa vida, ele vai dando direcionamento à nossa vida, e à medida que a gente vai obedecendo, isso é viver em fidelidade. Isso é viver de maneira íntegra, inteiramente fiel, como diz aqui Josué, como diz aqui Caleb. Quando isso acontece, você vai experimentando das promessas do Senhor. Ainda que aos olhos de algumas pessoas isso demore, mas aos olhos do Senhor isso vai acontecer no tempo certo. Então, o primeiro aspecto que esse trecho histórico da conquista de Canaã, da conquista do povo de Israel, a chamada Terra Prometida, lembre-se da promessa do Senhor. Isso não valeu só a Caleb, isso valeu também a todo o povo de Israel. Ele já havia prometido antes do povo entrar que eles receberiam essa terra por herança, e ele deu todas as direções. Olha, vai ser de tal lugar a tal lugar. A extensão é de Dan, cidade de Dan, lá em cima, a Berseba, a última cidade lá embaixo, que fica ali na região do deserto, do Sinai, próximo entre o Sinai e o que era chamado de Negueb também. Então, toda essa região Deus já havia dado ali de herança a Israel. Pois bem, o segundo aspecto que a vida de Caleb e esse trecho sobre a conquista de Canaã nos ensina é a disposição para cumprir a vontade de Deus. Então, leia para mim agora os versículos seguintes. Josué, capítulo 14, versículo de 10 a 11. O senhor pode ler. Josué 14, de 10 a 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isto a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Esse é um texto que impressiona, né? Gente, 85 anos naquela época é 85 anos hoje, tá? Alguém que tem 85 agora é o mesmo que tem 85 lá. Isso não mudou, não. Então, isso não tem diferença.
Mas eu fico pensando aqui, eu não vou cometer esse deslize, mas eu sei, na nossa igreja, por exemplo, nós não temos homens com 85 anos, nós temos homens com 70, nós temos alguns homens com 80, nós temos um homem com 99, com 85 nós temos umas irmãs, né? Mas eu não vou falar quem são, tá? Então vocês vão ficar curiosos, depois vocês perguntam. Mas pensa algumas irmãs nossas, ou alguns irmãos ali nessa idade, você que tem um avô nessa faixa etária, saindo para a guerra. E não é com um fuzil, não, é com a espada e o escudo na mão, né? Pastor Salovim, pode falar. Seu microfone está fechado. Uma coisa que temos que ter em mente é que eles saíram do Egito e a vida toda foram escravos. Trabalhavam de sol a sol. Também, quando eles saíram, eles caminharam pelo deserto 40 anos. E depois que eles caminharam no deserto pelos 40 anos, depois eles começaram a batalhar até a conquistar toda Canaã. Né? Então, de uma certa maneira, os exercícios, as batalhas, eram o tempo todo. Né? Eu me recordo quando nós estávamos fazendo o turismo na Europa, nós andávamos muito, quase que 10 quilômetros todo dia. Nos primeiros dias, eu e Emílio estávamos arrebentados. Mas perto do seu 15º dia, andar para a gente 10 quilômetros já era normal, entendeu? E isso, de uma certa maneira, foi nos dando condicionamento. Quando eu voltei de lá, eu fui fazer um exame de esteira. Na minha vida, foi a primeira vez que eu fiz o exame completo. Aí ele falou, o senhor está muito bem. Eu falei, não, eu fiz uma preparação de 21 dias, caminhando 10 quilômetros todos os dias. Né? Então, essa fala aí é fala de quem está se exercitando o tempo todo. Né? Hoje, nós temos aí o Márcio que gosta de correr. 45 quilômetros ele vai bem, né? Eu disse para ele, eu vou em pensamento e devo ficar cansado no final dos 45 quilômetros. Né? Por quê? Não estou correndo absolutamente nada, então não vou conseguir nem caminhar os primeiros metros no ritmo que ele faz. Tem gente que dirigindo 45 quilômetros fica cansado. Dirigindo. Mas olha que interessante, de fato eles tinham uma rotina. Bom, gente, pensa que esse pessoal tinha a panturrilha sarada, né? Porque andou o tempo todo, e andou na areia, hein? Andou na areia. Uma caminhada na praia, na areia, é bem cansativo, né? Mas, de fato, olha, se você procurar na internet, já vi pelo menos umas 3 ou 4 idosas, senhoras, que começaram os exercícios com 70 e tantos anos, porque estavam com problema de coração, problema de sobrepeso e assim por diante, e ali aí aos 85 parecia que elas tinham 60. Né? Então, diminuiu ali a idade física, né? Você olhava para, não, essa pessoa não tem 85 anos, a pessoa deve ter uns 65, no máximo aí uns 70, por aí, né? Com um braço mais grosso do que o meu, né? Com um músculo mais forte que o meu, senhoras, tá? Idosas, né? Fico pensando nas minhas avós, com um braço maior que o meu. Muito bem. Irmã Emil, eu não sei se a irmã está dando um sinal para o pastor Salovim abaixar a mão ou se a irmã quer falar alguma coisa. Tá bom, obrigado. Certo. Eu olho para cá, gente, porque eu tenho uma segunda tela que eu estou vendo os alunos tudo aqui nesse cantinho aqui, tá? Muito bem. Mas por que de tudo isso? Claro, muito possivelmente ninguém aqui vai sair para a luta com 85 anos. Né? Ninguém vai para uma guerra, o Brasil entra em guerra. Nós estamos numa situação muito complicada no Brasil, no Brasil não, no mundo, com situações de conflito. Alguns aí dizendo, olha, pode estourar a Terceira Guerra Mundial. Se
Se o Brasil entra neste conflito, ele vai convocar os soldados, dependendo da quantidade, pode convocar os reservistas, mas pode ter certeza que não vai convocar ninguém de 85 anos, tá? Não vai. Isso aí, mesmo que ele tenha servido ao exército, mesmo que ele seja alguém de 85, pode ser até que tenha servido na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos próximo desse período. Na Guerra Fria. Na Guerra Fria, com certeza. A Segunda Guerra Mundial, não. A Segunda Guerra Mundial, ele teria que ter a idade do meu avô ou do pastor Pedro. Não vai acontecer. Só que uma coisa. Josué e Caleb tiveram batalhas durante a vida toda. E você não? Suas batalhas são diferentes. A maioria, como nós não vivemos hoje num tempo tão selvagem quanto era o tempo bíblico, nós temos hoje, sim, violência e tudo mais, mas a violência é criminalizada hoje, né? Então, a maioria das suas batalhas não acontecem na mão, né? Elas acontecem aqui. Então, eu tenho certeza que você está batalhando há tantos anos. E por que a gente está dizendo isso? Porque, se Deus permitir, um dia você vai chegar aos 85. E eu ouço muitos irmãos da terceira idade dizendo, pastor, já não dá mais para eu lutar. Eu não tenho mais condição de lutar. E eu tenho que dizer uma coisa a você que é da terceira idade, pode não ter 85, pode ter um pouco menos. Rapaz, você consegue lutar melhor do que eu. Porque você está lutando há muito mais tempo do que eu. Então, se Deus permitiu que você travasse essas batalhas até aqui, você tem que ter em mente que esta força que Deus lhe dá, ela permanece. As batalhas serão diferentes. Deus me dá a bênção de ter na minha vida homens de idade muito avançada que são exemplares. Então, eu já citei os dois aqui, e são, de fato, esses os maiores exemplos. Eu tenho uns 3 ou 4 irmãos, em geral pastores, que são um grande exemplo de vida para mim. Então, nós temos aí, meu avô, aos 97 anos, está escrevendo o seu 8º livro. Claro que ele não vai correr uma maratona, claro que ele não vai conquistar o apartamento dele no braço, né, uma casa e tudo mais, não, mas as conquistas serão diferentes. Então, ele continua escrevendo. Pastor Pedro está com seus 99 anos, Deus preservou a sua visão e a sua lucidez, então ele constantemente estuda a palavra de Deus, faz ali as suas anotações e tem ali aprendido e crescido mais mesmo aos 99 anos. Aí eu tenho ali o pastor Erlande, um pouquinho mais novo, ele já atingiu os 90, pastor Salovi? Está com uns 88, por aí, 87, 88. Mais ou menos isso. De 85 a 88, eu sei que está nessa faixa. E ainda auxilia igrejas, auxilia outros pastores jovens, como eu ali, dando mentoria, ou seja, estão ali ainda lutando as suas batalhas, e a gente tem que ter isso em mente. Para cumprir a vontade de Deus, eu preciso ter disposição a qualquer momento da minha vida. Para receber das promessas do Senhor, eu não posso achar que o Senhor está atrasado, ou que ele tarda. Josué e Caleb aguardaram 40 anos, gente. Deus havia prometido, agora pensa em algo que você tem trabalhado e que o Senhor já colocou no seu coração que vai acontecer. A pergunta é, o quanto tempo você suporta? Nós temos aí exemplo de algumas irmãs que oraram pelos seus maridos, uma irmã, a irmã Helenice, que inclusive já está com o Senhor, está na glória, e Deus permitiu, por 35 anos ela orou, e ali seu marido entregou a vida a Jesus Cristo, 35 anos orando. A avó do meu cunhado, por exemplo, orou por 50 anos, para que seu marido rendesse a sua vida a Jesus Cristo, e ele, poucos meses antes de falecer, entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, e que Caleb nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, é a persistência. E quando você estiver cansado, sempre tenha em mente, lembra que o pessoal falou aí, olha, o que eu faço para lembrar? Eu anoto, eu escrevo. Então, escreve esse versículo aqui, e cola
em algum lugar da tua casa, isso está lá na porta da sacada do apartamento do meu pai, que é o texto de Isaías 40, versículo 31. Mas eu quero ler o texto inteiro. Então, alguém lê para mim, Isaías 40, do 28 ao 31. Esse é um texto que eu não esqueço, porque durante todos os anos que eu vivi na casa dos meus pais, tinha esse versículo lá, aparecendo toda vez que eu ia ali no quarto deles. Então, lê para mim, Isaías 40, do 28 ao 31. Pode ler. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até onde, então? Até onde? 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que bênção. Muito bom. É isso mesmo, é uma bênção. Pastor, estou cansado. Não aguento mais esperar, não aguento mais batalhar. Saiba que o seu Senhor não está cansado, que o seu Deus não fica exausto. E aqueles que de fato esperam no Senhor, veja, não é espera no tempo, espera na família, espera no país, espera no governo, espera na política, espera na igreja, não é o que espera no relógio. Os que esperam no Senhor, estes renovam as forças. Então, se você está cansado, deixa eu te perguntar primeiro, para você, inclusive, se auto-perguntar. Você está esperando em quem? Para, de fato, você colocar-se aí, se ver desesperançoso, ansioso, desanimado? Você está esperando nas circunstâncias ou você está esperando no Senhor? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como as aves que atingem as maiores alturas, que são as águias que são colocadas aqui. Eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Você ainda tem muito tempo para caminhar com o Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz, espere no Senhor e Ele vai renovando o teu vigor. Você vai chegar aos 85, igual Caleb. Eu tenho a mesma força dos meus 45. Eu tenho a mesma força da minha juventude. Olha, estou até mais animado. Ainda, o terceiro aspecto, que o receber da promessa, que o ter a conquista, né, a ocupação da terra, como nos é dado aí nesses capítulos de Josué, é ter a consciência da presença de Deus. E isso nos traz a vitória. Leia para mim, volta lá em Josué, capítulo 14. Leia para mim dos versículos de 12 a 14. Josué 14, de 12 a 14. Pode ler. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Muito bem. Perceba a postura de Caleb. Ele diz ali, olha, no versículo 12, você ficou sabendo que naquela terra há os Enaquins e grandes cidades fortificadas. Você sabe quem são os Enaquins?
Eles são os descendentes de Enac. Eram grandes guerreiros, eram valorosos e fortes guerreiros, mas um pouquinho mais do que isso. Eram os gigantes. Lembra de Golias? Golias, ele ainda tinha outros 4 irmãos na época de Davi. Eles são os últimos gigantes daquele período, mas a gente está falando de um período ainda muito anterior, em que o número de gigantes ali era um pouquinho maior. Então, você tem 3 gigantes vivendo na terra aonde Caleb precisaria conquistar. E as cidades eram cidades, quando se diz cidades fortificadas, vem daquela expressão forte, né? A gente tem no Brasil um forte lá em Natal, tem os fortes ali em Salvador, na Bahia, Porto Seguro, você tem no Rio de Janeiro, né? Então você tem vários fortes aí na costa brasileira. Ou seja, eram cidades muradas. Por exemplo, Jericó era uma cidade fortificada. Caleb, ele tinha um grande desafio. Um homem de 85 anos vai conquistar cidades que não seriam vencidas simplesmente com um número grande de guerreiros. Ele vai lutar, ele sendo um homem idoso e normal, vai combater 3 gigantes. Davi enfrentou um Golias ali, né? Enfrentou um gigante. Aqui, então, Josué e Caleb ia contra 3. Caleb, então, ele tem uma postura porque ele tem a consciência da presença de Deus na vida dele. Por isso ele diz, versículo 12, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, querido, quando a gente fala sobre receber a promessa, quando a gente fala sobre o cumprir da promessa de Deus nas nossas vidas, nós temos que ter certeza da presença de Deus. Conheça a promessa, o Deus da promessa, esteja disposto a fazer a vontade de Deus e ter a consciência de que Deus está presente quando os problemas são gigantes. Algumas vezes, literalmente, que é o caso de Caleb, algumas vezes figuradamente, ou seja, são impossíveis de serem resolvidos. Ninguém com a sua inteligência, capacidade, força, conseguiria de fato resolver. E é isso que fortalece a nossa fé. Deus nos coloca diante desses problemas. Deus nos coloca diante dessas dificuldades, porque Ele quer mostrar que Ele é o Deus forte. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina, em 2 Coríntios capítulo 12, uma conversa dele com Deus, onde ele tinha um espinho na carne, e ele pede que Deus tire este espinho da sua carne. E aí Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo então afirma, por isso eu me glorio, por isso eu fico feliz com as minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós temos a consciência da presença de Deus, isso é que vai nos fortalecer para, de fato, Ele vencer os gigantes da nossa vida. Então, a conquista de toda essa terra que você vê narrado nesses capítulos, não foi porque Israel era profundamente habilidoso na arte da guerra. Não, eles não eram os mestres da arte da guerra. Eles sabiam guerrear, de fato. Mas havia, inclusive, povos que eram muito mais fortes ali e muito mais guerreiros do que eles. Não é porque eles tinham os melhores equipamentos, não tinham. Haviam muitos ali muito melhor equipados, inclusive com carros de guerra, coisa que Israel nunca teve em todo esse período ali. Além disso, eles estavam no campo de batalha, enquanto vários desses estavam nas cidades fortificadas, sendo que não havia naquele período, e com ao povo de Israel, armas de cerco para derrubar os muros, por exemplo, como a gente vê aí na história. Ou seja, era muito mais desfavorável que o povo de Israel conquistasse a terra de Canaã do que favorável. Deus coloca um temor sobrenatural
em muitos dos habitantes daquela terra, em que, em algumas situações, Israel chegou e já não tinha ninguém. O povo ó, fugiu. Ficou sabendo do que aconteceu com alguns reis, Og e Bazã, ficou sabendo com o que aconteceu do Egito, e muitos já desanimaram, não quiseram lutar, foram embora de suas terras. Então, Deus é que trava as nossas batalhas, por isso a gente tem que estar consciente que Ele está presente, que Ele se faz presente nas nossas vidas. E isso é o que vai nos fortalecer. E aí veja o cumprimento dessa promessa. Olha agora no capítulo 15. Josué 15, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção da terra de Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã, Talmai, os descendentes de Enaque. Então, você vê aí, de fato, aqui, então, o capítulo 14 nos fala da promessa que Deus dá, a autorização agora para essa promessa e o cumprir da promessa no capítulo 15. De fato, Caleb conquista aquela terra e os seus descendentes, a descendência de Caleb, aquela terra permaneceu por longos e longos anos. Uma das coisas que a palavra de Deus vai fortalecer para nós é que Deus promete e Deus cumpre. Mas, querido, eu gostaria que você não se limitasse a situações materiais, a situações que têm a ver só com aquilo que é visível, com aquilo que é tangível, com aquilo que é tocável. Porque normalmente a gente pensa em promessa de Deus só nisso. Mas Deus, ele nos coloca para conquistarmos uma terra diferente. Aliás, não é exatamente uma terra. Ele nos coloca para expandirmos o seu reino. E essa expansão vem através da pregação do Evangelho. E a palavra de Deus vai nos dizer: quem crer e for batizado será salvo, por exemplo. Vão por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, lá em Marcos 16, 15. Ele diz: vão por todo mundo e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que lhes ordenei, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, nessas promessas e para essas promessas nós devemos viver para cumprir. São muito maiores e eternamente, literalmente, eternamente melhores do que qualquer coisa que você peça para essa vida e espere desta vida. Porque estas promessas viverão para sempre na vida de pessoas a quem você alcança. Então, batalhe por isso. E jamais se enxergue velho demais para isso. Porque a nossa força não está, de fato, das nossas habilidades, no nosso vigor físico, na nossa capacidade, e sim, ela vem do Senhor. E hoje, no tempo de hoje, ela é nos dada pelo Espírito Santo. Toda a capacitação das nossas vidas é dada pelo Espírito Santo. Então, batalhe por essas promessas. Lute por essas promessas. Lute por ter a sua família, você e a sua casa servindo ao Senhor. Lute para que a sua vizinhança seja uma vizinhança que declara: olha, essa vizinhança aqui é bendita porque Deus é o Senhor dessa vizinhança. Batalhe para que a sua cidade seja assim, a sua nação seja assim. Aonde você estiver, batalhe para que esta promessa do Senhor seja cumprida em todos os lugares. E são estas promessas que nós veremos. Deus tem nos dado muita alegria aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, porque a gente está vendo, e principalmente eu, que ministro ali as classes de batismo, e tenho trabalhado o discipulado com alguns irmãos da igreja, alguns que estão na primeira caminhada. Então,
Deus tem nos dado a visão do cumprimento dessa promessa. E, gente, isso daí é que realmente me anima como animou a Caleb. Eu ainda sou, tá, tudo bem, eu sou novo, né? Eu não tenho muita moral ainda para falar isso daí. Mas ontem, olha que legal. Ontem eu estive visitando o pastor Pedro, aos seus 99 anos, e contei para ele, falei, pastor, no mês de março nós temos 9 batismos programados. E ainda temos aí pelo menos, quem sabe, mais 4 já para os próximos meses. E ainda Deus está mandando gente. E isso animou muito o coração de um senhor de 99 anos, e pela idade já se sente cansado, mas no espírito do Senhor se sente vivo, forte, e falou, ô pastor, isso me animou bastante, fiquei muito feliz com essa notícia. Então, vamos viver essas promessas do Senhor. Essas realmente revigoram o espírito. Essas realmente mostram um Deus presente que transforma vidas, que transforma famílias, que transforma histórias e nos dá a conquista não de uma terra e de um terreno, mas a conquista de um reino, o reino celestial. Amém? Quero agradecer, hoje tivemos uma presença muito grande de alunos e professores conosco aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o sininho, o joinha primeiro, ativa o sininho das notificações que fica aí também, compartilhando nas suas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, boa semana, bom domingo. Obrigado, pastor Cristiano. A lição foi bem enfática em a gente realmente ter essa consciência que Caleb tinha, né, da presença de Deus. Verdade, é verdade. Amém. Obrigada pela aula. Estava com saudade já de assistir essa aula. Me falou muito ao meu coração. Tenho certeza que vai falar ainda com muitos irmãos também. Amém.